E aí, galerinha, tudo bem? Tudo na paz? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula nossa, né? Uma aula agora a, sobre a Revolução Americana. O que é essa Revolução Americana, galerinha? A Revolução Americana nada mais é do que a independência dos Estados Unidos. Não sei se vocês sabiam, mas os Estados Unidos também já foi colônia da Inglaterra, já foi colônia pertencente à Inglaterra, uma colônia inglesa. E aí a gente vai entender um pouco nessa nossa aula espelho aqui, nessa aula resumida aqui, como que se a América, né, como que os Estados Unidos, ele se tornou independente e se tornou essa potência que é hoje, né, sendo um país mais importante de todo esse globo terrestre, tá? E aí a gente vai entender sobre esse processo. Então, vamos aqui ver alguns slides para nos ajudar, né, dentro desse processo de como se deu todo esse desembaraço na história. A independência das 13 colônias da América, né? Essa expansão territorial da América, essa expansão territorial dos Estados Unidos. Trago aqui uma foto aqui, né, das vestimentas, né, de como era essa galera. Trouxe aqui, trazendo aqui nessa foto canhões, né, as armas daquele período, né? Então, assim, era bem diferente de hoje. Se vocês observarem bem, a postura desses cavalheiros aqui, o tanto que era diferenciado de hoje, claro, porque eles aqui estão vivendo dentro do seu período, dentro da sua época histórica. Trazendo aqui, então, a introdução dentro dessa revolução. Na Europa, né, a burguesia sempre está aí presente e ela vai ter uma importância muito grande, principalmente buscando o rompimento dos entraves do mercado mercantilista e do absolutismo, né, que é o todo poder na mão dos reis. E aí, para tentar legitimar tudo isso, vamos ter que voltar no iluminismo, que é essa mudança de pensamento, essa mudança de novos valores impostos pelos filósofos, né? Uma nova ideologia, uma iluminação mais clara dos pensamentos, né? A Inglaterra, ela vai ser a mãe desse liberalismo político, né? Que vai acabar sendo alvo das suas próprias ideias. E aí nós temos 13 colônias principais que vão se desenvolver e que vão se desenrolar no decorrer dessa história. Essas 13 colônias da América, que vai surgir, né, com o primeiro clamor aos princípios da liberdade. Dessa liberdade para a independência que surgirá mais tarde. E vai lançar essa fagulha, né, essas faíscas rumo ao liberalismo, que vai acender uma enorme fogueira, uma fogueira na qual vai se desvencilhar todo esse processo aí. Essa fogueira que vai ser como uma explosão de sentimentos de nacionalistas, de nacionalismo, né? Esse sentimento de eu sou americano e agora eu posso buscar os meus ideais e defender principalmente o meu território, né? Com isso, vai então, nessas rebeliões vão acontecer nessas 13 colônias e que vai ser o chamativo para a futura libertação dos Estados Unidos enquanto colônia da toda poderosa Inglaterra. A colonização inglesa na América. Século XVI, então, Portugal e Espanha, eles são importantíssimos, né? São os países mais importantes, até mesmo justamente pela expansão marítima,
né, que nós estudamos, eles são potências dentro do continente europeu e são também os detentores da descoberta de novo mundo, justamente através do quê? Da expansão marítima, que eles foram os primeiros a se lançarem em busca de novos territórios, né? Territórios que vão ser considerados muito valiosos, principalmente dentro desse interesse ibérico, né? Que foram relegados. E vai também ser marginalizados pelo Tratado de Tordesilhas, que nós já vimos isso antes, sobre as regiões que vão pertencer a partir do momento que fez aquele separamento, né, se tratando do Tratado de Tordesilhas. Então, dentro desse processo, vai caber à Inglaterra, lá no século XVIII, ela começar uma colonização pela costa litorânea, né? Ali nas beiras-mares, ali, beira-mar, né? Dentro essa costa litorânea, principalmente do mar do Atlântico, né? Do atual território dos Estados Unidos. Essa colonização, ela vem tardia, devido a quê? A questões políticas e questões religiosas, né? Não podemos nos esquecer que a igreja, a religião aqui em si, ela estava muito forte nesse período. Ela era muito preponderante dentro desse período. Então, ela era muito respeitada. E a questão política também, né? Que vai envolver todo esse processo. Pois bem, seguindo aqui a nossa linha de pensamento, nós temos aqui, então, agora, só que nós temos aqui dois casos aqui que são importantíssimos para entendermos esse entrave. Nós temos o colônias centro, colônias do sul. Colônia centro, ou seja, a colônia do norte, ela vai ser uma colônia de povoamento, ela vai ser uma colônia de receber o pessoal, né? Ela vai ser uma colônia onde vai haver uma urbanização mais amplificada. E temos a colônia do Sul, que é uma colônia de exploração, uma colônia onde vai se retirar ali o material, todos os produtos, todos os materiais que são considerados de grande valor. Dentro desse pioneirismo, nós temos os calvinistas e temos os puritanos, e outras pessoas de várias nacionalidades. Nós temos também quais os motivos aqui? Perseguições religiosas ou políticas, cercamentos que são dos camponeses pobres, dos servos de contrato, nós temos os degredados, nós temos mulheres pobres, tudo isso dentro dessa sociedade aqui vai buscar esse sentimento de nacionalidade e buscar também essa independência que já vem tardia, como eu falei antes. Esse processo, a primeira tentativa, né, dessa liberação, dessa libertação, melhor dizendo, foi em 1584, no século XVI, com o Sir Walter Raleigh, né, que ele vai fundar a colônia da Virgínia. E aí vai fracassar, né, devido à fome, devido à resistência dos indígenas. E guerras entre a Inglaterra e a Espanha também vão contribuir com isso. E vai haver novas tentativas de colonização, fizeram que novas tentativas de colonização fossem adiadas. E a gente vai ver que vai, sim, ter essas tentativas. A segunda tentativa foi em 1620, com a campanha do comércio, né, dentro desse processo das empresas capitalistas. Chegada do navio Mayflower, lá em Massachusetts, né, chamado de país peregrino, porque eles consideravam eleitos por Deus, né? Era uma nação, eles eram um grupo, uma nação que se achava que eles eram os caras que Deus escolheram para estar ali. Eram puritanos, né, pequenos proprietários rurais e pequenos burgueses na época protestante, né, da ética protestante dentro desse período.
Essa missão civilizatória também, né, no Novo Mundo, os colonos ingleses nunca vão se empenhar em integrar o indígena em seu projeto civilizatório. Até que mesmo no Brasil não se integra, né, o indígena. Há uma falha muito grande em relação a isso. Muitas vezes se acha que o indígena ele não faz parte da nação como um todo, né? E é um pecado isso é um erro muito grande dentro da história. Era que esses indígenas eles vão ser um obstáculo e que deveria ser removido a qualquer custo dentro desse processo civilizatório e dentro desse processo de integralização. Com isso, a gente vai ver, né, também que a colonização dessas 13 colônias que eu falei para vocês, que vão ser o primordial dessa história, né? Colônias centro-norte, nós temos do centro-norte. Nós vamos ter um ideal de fixação, pequenas propriedades, trabalhos livres, autossuficiência, a policultura, né? Nós vamos ter a produção de manufaturas e etc. Dentro da colônia, e na colônia do Sul, nós já vamos ter o trinômio, né? Que são a política, que são a sociedade, que são até mesmo a cultura. Nós vamos ter grandes propriedades, né? Nós vamos ter os latifundiários aparecendo aí, trabalho escravo, nós vamos ter a monocultura, o desenvolvimento de uma plantação só, vamos ter o mercado externo, a venda e a troca de mercadorias, e uma estreita independência lá da Inglaterra nesse período. Então, a colônia do Sul, a gente está vendo que ela é mais desenvolvida, vamos dizer assim, do que a colônia do Norte. Dentro desse processo, nós vamos ter também, agora, né, essa mudança na política colonial, né? Uma mudança que vai trazer algumas mudanças impactantes aí dentro desse período. 1756, nós vamos ter a Guerra dos Sete Anos entre a França e a Inglaterra. E esse processo dessa guerra, né, que vai envolver outros, né, vai ser envolvido em outros palcos do conflito, que vai deixar praticamente os colonos à defesa de suas possessões da América, né? A luta contra os franceses e seus aliados indígenas vai despertar nos colonos um forte sentimento de autoconfiança, assim como a consciência da sua força militar, ao sentimento de nacionalismo desenvolvendo aí dentro desse processo. Pela primeira vez, as 13 colônias, elas vão se unir, né, em torno de um ideal comum, que é o quê? A sua libertação, que é a sua independência. É o sentimento, igual eu falei, de nacionalismo reinando ali naquele momento. Eles se fortalecendo, eles sendo positivos na sua consciência, na sua conscientização e buscando a liberdade. Isso é interessante. Aí nós temos aqui como destaque para George Washington, né? A Inglaterra sai vitoriosa dentro desse conflito, contraindo, porém, uma forte crise econômica devido aos gastos militares. Lógico, ela gasta muito, né? Em uma guerra se gasta muito. E aí ela vai ter que procurar recuperar o seu erário, né? O seu dinheiro, novamente, a sua economia. E vai adotar política administrativa sobre essas colônias, caracterizando como arroxo. Ou seja, ela tem que buscar recursos para novamente colocar a sua economia em dia, porque ela gastou muito nesse processo da guerra que durou 7 anos. E aí, a liberdade comercial, ela vai restringir essa liberdade comercial, né, como um pacto colonial. Ou seja, a colônia ela não pode negociar com outros países. Ela vai ter que negociar só e somente só com a Inglaterra. Então, dentro do processo de 1763, vai haver a proibição de apropriação de terras situada a oeste.
ou seja, já vai começar a tomada de terra. Vai vir também a lei do açúcar, né, que vai estabelecer uma taxa sobre o melaço comercializado pelos colonos com outras nações. E vocês lembram que a gente discutiu sobre o açúcar, sobre esse processo da plantação da cana-de-açúcar, e que era muito valorizado. Né? O açúcar, dentro desse período, era uma iguaria que nem todos os países desenvolvia. Então, ele é muito valorizado. Nós temos aqui também, dentro desse arroxo, a lei do selo, né, que vai estabelecer que todos os documentos em circulação na colônia devem receber selos provenientes do quê? Da metrópole, ou seja, da Inglaterra. Até jornais, revistas, baralhos, livros foram sobretaxados. Essa lei do chá, ela vai dar um monopólio de comercialização, né, dentro do produto, a companhia do produto, a Companhia das Índias Orientais. Tudo isso nós vamos estudar mais a fundo, né, a partir do momento que nós entrarmos na matéria no livro, tá? Isso aqui é só um resumão desses acontecimentos. Isso aqui é só uma prévia do que vocês vão ver futuramente, tá? Então, nós temos também essa lei do chá, que ela vai ser bem impactante e ela vai causar uma revolta muito grande dentro desse processo, ok? Bom, e aí nós temos as leis que vão ser intoleráveis, né? O episódio vai provocar forte represária na Inglaterra. Interdição do porto, né, de Boston, até o pagamento do prejuízo, julgamento dos culpados em tribunais no exterior, em colônias ou na própria Inglaterra, a obrigação imposta aos colonos de alojar tropas inglesas em território americano. Então, quer dizer, a tudo isso, né, vai ter que ser aceitado por esses colonos, ok? E aí, na nossa próxima aula, a gente vai ver como que os Estados Unidos vai desvencilhar, né, de vez da Inglaterra. Mas isso vai ficar para uma outra aula, ok? Fiquem todos bem, fiquem todos com Deus. Nos vemos logo, logo. Tudo de bom para vocês. Espero que tenha gostado.